Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre árvore filogenética como ferramenta de demonstração da evolução dos seres vivos, tá? Além disso, na aula de hoje, a gente vai tratar da aula 1 e 2 do módulo 7, tá? Iniciando então os conteúdos do nosso segundo bimestre, beleza? Então vamos agora lá à nossa aula. Bom, então, alunos, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre as árvores filogenéticas, tá? E como a gente pode usar essa árvore filogenética para interpretar o processo de evolução de alguns seres vivos, tá? Então, em ciências, a árvore da vida ela é usada para representar a evolução dos seres vivos, tá? Então, essa primeira página que o capítulo traz para a gente, o capítulo 7, né? Com o seguinte tema: filogenia, uma forma representativa da evolução, uma forma de representar a evolução, tá? Começa lá na página 260, quem já tiver com a apostila, pode acompanhar com a apostila, quem não tiver, acompanha comigo nos slides, tá? E depois que for lá buscar a apostila, a gente vai interagindo com ela e respondendo essas atividades, beleza? Bom, então, em ciências, a árvore da vida ela é usada para representar a evolução dos seres vivos. Então, através de uma árvore filogenética, tá? A gente consegue observar, por exemplo, quem são os seres vivos que foram os ancestrais dos seres vivos atuais. Inclusive, dá para a gente saber os ancestrais dos ancestrais desses outros seres vivos, como a gente pode observar nessa árvore filogenética que a gente tem nessa imagem. Tá? Além disso, no nosso módulo anterior, lá do primeiro bimestre, a gente estava falando um pouquinho sobre o processo de evolução dos seres vivos, né? A gente tratou de duas teorias diferentes, a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin, tá? Então, a evolução, ela dá para a gente da seguinte forma, ela é da seguinte forma, tá? Os seres vivos, eles possuem um antepassado em comum, tá? Então, ó, já estudamos que no primeiro ser vivo deve ter sido muito simples, e seus descendentes devem ter passado por modificações ao longo de milhões de anos, originando, em geral, os seres, tá? Então, com o passar do tempo, todos esses seres vivos, eles foram sofrendo alteração com o passar do tempo e, consequentemente, essas alterações foi levando à formação de novas espécies, tá? E a filogenia, ela vem estudar quais foram essas espécies que deram origem às outras espécies. Então, filogenia é essa parte da ciência que vai estudar esses antepassados e como eles sofreram essas alterações, tá? Então, a gente estudou a evolução dos seres vivos, né? As duas teorias. E agora, dentro da teoria de Darwin, a gente vai estudar quais foram os antepassados em comum de cada ser vivo desse, tá? Então, aqui é uma árvore filogenética dentro de uma classe de ser vivo. A classe aqui é a classe dos mamíferos, tá? Então, ó, a onça, o coati, a lontra, o cão e o lobo possuem o quê? Possuem um ancestral em comum. Mas, ó, o coati e a lontra, ele vai ter um ancestral mais próximo do que, por exemplo, o ancestral da onça. Tá vendo? Ó? A onça está mais longe dentro da árvore filogenética. E o cachorro e o lobo estão mais próximos também. Ó. Eles possuem um ancestral em comum mais próximo entre eles do que a onça com os outros seres vivos aqui. Depois aqui, ó, separando os três grupos que a gente tem aqui dos felinos, aqui a gente vai ter de um carnívoro diferente, tá? E aqui é dos canídeos. Então aqui a gente vai ter a separação desse grupo. Aqui a gente vai ter a direção indo para a onça, um subindo aqui no grupo do coati e da lontra, e o outro ancestral indo em direção ao lobo e o cão, tá? Portanto, então a gente vai ter aqui grupos diferentes partindo do mesmo ancestral em comum, tá? Como que eu sei isso, professor? Porque o ramo da árvore filogenética é uma parte de um só, tá? E quando ele se ramifica em três direções diferentes, como a gente pode observar aqui,
ele está dando origem a 3 descendentes também diferentes. Tá? Ancestrais em comuns na evolução. Tá? Então, a gente aprendeu que, segundo Darwin, a evolução dos seres vivos é, de certa forma, moldada pelo ambiente. Então, o ambiente ele vai selecionar aqueles seres vivos que estão mais aptos a sobreviverem. Tá? Isto é, em condições ambientais, ela seleciona os indivíduos mais aptos a sobreviver em um ambiente específico. Esses então, se reproduzem e deixam descendentes que herdam boa parte de suas características. Então, quando a gente estava estudando Darwin, Darwin dizia para a gente que esses seres vivos eles eram selecionados pelo ambiente. E esses descendentes, então, teriam as mesmas características dos pais. Por quê? Os pais já possuíam essa característica que foi selecionada pelo ambiente. Tá? Um exemplo é as girafas do pescoço grande. Tá? Apenas as girafas de tamanho com o pescoço comprido que sobreviveriam ao ambiente onde teria escassez de alimento em regiões baixas. Por quê? Porque a girafa só conseguia se alimentar das regiões altas. As girafas de pescoço pequeno não conseguiam sobreviver, por quê? Porque elas não conseguiam se alimentar da copa da árvore. Consequentemente, a gente teria a morte dessas girafas com um pescoço pequeno. Tá? E quem é o ancestral comum, então, da girafa do tamanho do pescoço grande? Com certeza, o ancestral comum dela é uma girafa que também tinha um pescoço comprido, mas que participava também do mesmo grupo lá das girafas de pescoço pequeno. Mas com essa característica que ela tinha de pescoço grande, ela conseguiu sobreviver nesse ambiente. Tá? Então, o ancestral comum da girafa de pescoço longo era o quem? Era uma girafa que possuía o pescoço longo também, mas pertencia ao mesmo grupo das girafas de pescoço pequeno. Tá? Então, esse é um ancestral comum dentro desse grupo. Também vimos que o processo de formação das novas espécies, que é o processo de especiação, pode se dar de diferentes formas, por meio de especiação geográfica. Desse modo, as novas espécies vão se formando ao longo de milhares de anos, gerando a grande biodiversidade que vemos hoje. Sem contar o que conhecemos apenas com base em registros fósseis. Tá? Então, o grupo de seres vivos que dá origem a novas espécies é chamado de ancestral. Tá? Dizemos que duas espécies aparentadas evolutivamente devem ter tido uma espécie ancestral comum, mas que não existe mais, já foi extinta. Então, quando a gente vê duas espécies muito parecidas, como por exemplo o cachorro e o lobo, tá? A gente leva em consideração, ou a gente começa a ter como uma base, tá? Que eles tiveram o quê? Um ancestral em comum. Como que eu sei disso, professor? Porque eles, além de ser o mesmo, se pertencer ao mesmo grupo de animal, eles possuem muitas características em comum, tá? É a mesma coisa um búfalo e uma vaca, um boi. Eles possuem umas características muito parecidas umas com as outras. Portanto, eles possuíram no passado um ancestral em comum. Isso serve para os gatos, isso serve também para os macacos, tá? Enfim, para algumas aves, como o papagaio e arara, tá? Então, esses grupos que apresentam características muito parecidas entre eles, com certeza, no passado, eles possuíram um ancestral em comum. E esse ancestral em comum, ele teve uma divergência de características que gerou, então, essas diferenças entre as duas espécies. De que forma que pode haver uma especiação, professor? Através, por exemplo, de uma barreira geográfica. Tá? Eu vou dar exemplo para vocês, uma formação de um rio separando duas populações diferentes. Essas duas populações podem gerar duas novas espécies diferentes lá no futuro devido a esse distanciamento que eles tiveram devido a essa barreira geográfica. Tá? Também vimos que o processo de formação de novas espécies, a especiação, pode se dar de diferentes formas, pode ser de diferentes formas, tá? Como por meio da especiação geográfica. Desse modo, novas espécies vão se formando ao longo de milhares de anos, gerando a grande biodiversidade que a gente já falou, né? Então, grupos da origem a novas espécies é chamado de ancestrais, sendo que duas espécies, então, ela
aparentadas evolutivamente devem ter tido, então, um ancestral em comum, mas que não existe mais, que já foi extinto. Então, esse ancestral em comum, geralmente, ele já foi extinto, ele não existe mais. Tá? Então, a população de caramujos terrestres que vivia na floresta foi separada em duas, quando um rio começou a passar no meio da floresta. Com o passar do tempo, os caramujos das duas novas populações acumularam diferenças com a cor deles. Tá? Então, aqui a gente vai ter o ancestral comum dos escaramujos. Nesses ancestral comum, a gente já tinha uma diferença entre eles. Ó. Já tinha caramujos mais claros, caramujos mais escuros, enfim. E depois acabou fazendo uma separação entre essa população de caramujos. Ó. O que aconteceu? Passou um rio ali separando a população em dois tipos de populações diferentes, apesar de serem da mesma espécie. Com o passar do tempo, essa população ela foi se diferenciando. Ó. Aqui a gente já vai ter caramujos da cor mais clara, enquanto que aqui a gente vai ter caramujos da cor mais escura. E depois de um certo tempo, aqui a gente está falando de milhares e milhares de anos depois, a gente vai ter a especiação aqui de duas espécies diferentes de caramujo. Tá? Ah, professor, mas por que aconteceu essa formação? Porque lá no passado aconteceu a separação, porque acabou originando ali um rio separando essas duas populações que viviam juntas, era considerada uma população só, e aí essa diferenciação ela foi acontecendo, porque se separou, eles não tiveram mais contato um com o outro, e eles foram se adaptando ao ambiente, tá? O ambiente foi selecionando, por exemplo, em um lado do rio os caramujos mais escuros, em outro lado do rio caramujos mais claros, e depois de um certo tempo acabou acontecendo o desaparecimento desse rio, essas populações se encontraram novamente, mas não conseguiam gerar descendentes férteis, que significa que acabou acontecendo um processo de especiação, tá? Apesar de eles estarem no mesmo ambiente, eles não conseguiam mais interagir entre eles, ou seja, não conseguiam mais gerar descendentes férteis. Ou seja, eu tenho duas espécies diferentes agora de caramujo, tá? Então aqui aconteceu um processo de especiação. Mas como que foi essa especiação, professor? Ela foi dada graças a uma barreira geográfica, tá? Então, a barreira geográfica aqui é que ocasionou para mim esse processo de especiação entre essas duas espécies. Tá? Então, foram tantas as diferenças acumuladas entre essas populações de caramujos que mesmo quando o rio passou a não existir mais, tá? E elas entraram em contato novamente, elas não podiam mais se reproduzir entre si e obter descendentes férteis. Havia ocorrido, então, a especiação e elas se tornaram duas espécies novas. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, o ancestral em comum, que era o caramujo do passado, dando origem ao caramujo do presente. Tá? São as duas espécies atuais. Então, aqui a gente já tem uma árvore filogenética, ó, um antepassado e duas espécies novas. Tá? E aqui é o momento em que ocorre a diferenciação dessas duas espécies. Que momento é esse, professor? É o momento que aconteceu a formação lá do rio, separando essa população em duas. Tá? Então, essa bifurcação ela pode falar para a gente que aconteceu algum tipo ali de catástrofe, pode ter acontecido a formação de um novo rio, pode ter acontecido a formação de uma ilha separada dessa população. A gente não sabe. Como aqui o exercício já deu para a gente, como aqui o exemplo já deu para a gente como característica de formação da espécie a formação de rio, então a gente sabe que quando aconteceu essa diferenciação de duas espécies, tá? A gente sabe que aconteceu ali o quê? Uma barreira geográfica que foi a formação de um rio, tá? Então esse Y aqui, ó, essa parte aqui do Y, ela significa para a gente que aconteceu ali uma barreira geográfica separando as duas populações e que futuramente essas duas populações iriam se transformar em duas espécies diferentes, tá? E agora lá no Você Sabia, tá? O ser humano descende do macaco, tá? Então essa é uma das questões que a apostila traz para a gente falar um pouquinho a respeito desse tipo
de questão, que geralmente a gente escuta muito falar, a gente vê em jornais, revistas, na internet, né, dizendo que o homem descende do macaco. Será que, será que isso é verdade ou é mentira? Tá? Então, o ser humano ele não é descendente direto dos macacos que existem hoje. Ele e o chimpanzé, um dos chamados grandes macacos, são descendentes de uma espécie de primata ancestral extinta, ou seja, não existem mais. Por isso dizemos que o ser humano e o chimpanzé têm um ancestral em comum. Então, se a gente observar na árvore filogenética dos hominídeos e também dos, dos primatas, a gente vai ver que o chimpanzé, o homem e o gorila, por exemplo, eles não descenderam um do outro, e sim eles tiveram um antepassado em comum. Por isso que a gente tem características muito parecidas, ou a gente tem características que são similares a esses tipos de animais diferentes. Tá? Então agora eu quero que vocês deem um pause nesse vídeo. Tá? Antes de vocês derem um pause, eu vou explicar a atividade para vocês. Vocês copiem essa atividade no caderno de ciências para depois responder. Tá? Então, atividade 1. Observem a imagem a seguir, que representa as etapas 1 a 4 do processo de especiação de um grupo de ratos em duas ilhas, que começa com ratos vermelhos na 1, tá? E termina com ratos amarelos e marrom na 2. Em seguida, crie uma legenda para cada etapa, indicando as modificações que ocorreram em cada um dos quadros. Considere que cada um, considere que de uma etapa para a outra se passam várias gerações de ratos. Tá? Então, o exercício está pedindo para a gente escrever embaixo dessas imagens quais foram as modificações que ocorreram em cada quadro. Então, no primeiro quadro, tá, a gente não teve muitas modificações. Tá? Pode colocar, por exemplo, no primeiro quadro, apenas que existe uma população de ratos. No segundo quadro, o que aconteceu aqui de modificação? Aconteceu uma barreira geográfica. Então, uma ilha que a gente tinha uma ilha só, ela foi separada por duas. Então, a gente vai ter a formação de uma nova ilha, tá? Ou a divisão da ilha ao meio, tá? Por um riacho ou pela água do mar. Tá? Aí fica a critério de vocês e da imaginação de vocês o que separou essa ilha ao meio. Tá? Depois, lá no terceiro, na terceira imagem, a gente vai observar que a presença de outros ratos, tá? Da cor diferente. Então, eu quero que vocês anotem o que está acontecendo nesse terceiro quadro. E depois eu quero que vocês anotem o que está acontecendo nesse quarto quadro, tá? Levando em consideração essas características que ele está apresentando para a gente. Tá? Interpretação de uma filogenia. Então, quero que vocês levem em consideração o que ele está apresentando para a gente. Deem um pause, tá? Coloquem lá, por exemplo, imagem 1, imagem 2 e vai escrevendo essa atividade. Vai descrevendo, não precisa desenhar, tá? Ou se vocês já estão com a apostila do o caderno 2, então, de ciências, pode responder na parte de baixo dessa atividade, beleza? Bom, então, para quem já terminou essa atividade, tá? Dando sequência ao nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação de uma filogenia. Tá? Então, agora a gente vamos entender como ler as relações de parentescos apresentadas em uma filogenia e perceber em quais momentos da evolução surgem determinadas características. Vamos analisar uma situação hipotética. A filogenia a seguir mostra como três espécies imaginárias de leões, A, B e C, evoluíram a partir de um ancestral comum imaginário, tratando-se, portanto, de um grupo natural. Então, aqui a gente vai ter três espécies diferentes de leões, tá? Partindo de um leão, tá? Que seria um leão ancestral em comum. Tá? E eu quero que vocês notem a diferença que aconteceu entre o leão A, leão B e leão C. Tá? Partindo desse leão ancestral em comum, a gente vai ter aqui, ó, primeiro a gente vai ter aqui o leão 1, certo? O ancestral. Aqui a gente teve o quê? Uma especiação, uma diferenciação da espécie, certo? Que gerou a espécie do leão
Ah, e gerou aqui, ó, uma espécie, uma terceira espécie. Só que essa terceira espécie aqui, ela vai sofrer um outro processo de diferenciação, ou seja, vai sofrer um outro processo de especiação, tá? E aí vai gerar para mim a espécie B e a espécie C. E a gente pode notar que a gente está vendo certas características. Então, por exemplo, a cor de juba é diferente na espécie C, da espécie Z aqui, né, do leão Z. A gente vai ter, por exemplo, a cor da pata do leão B, que é diferente do ancestral. E já aqui a gente vai ter muitas características que são em comum com o leão Z, tá? Vindo cor da juba, né? A gente vai ter ali a cor da cauda, muito parecida. Então, quer dizer que o leão A ele é o que tem mais é, características próximas ao ancestral. Por que disso, professor? Por que será que ele tem características muito próximas ao ancestral dele? Porque ele só sofreu um processo de especiação, ó. Saiu aqui, sofreu um processo de especiação e gerou a espécie A. Aqui, além de sofrer um processo de especiação aqui no início, sofreu também um outro tipo de especiação aqui na segunda parte. Então, as duas espécies elas foram frutos de dois processos diferentes de especiação. Beleza? Então, a partir do leão ancestral comum mencionado, foram aparecendo novidades evolutivas ao longo de cada um dos ramos da árvore filogenética. No ramo 1, deve ter aparecido uma característica comum a todos os leões descendentes do leão ancestral imaginário. Qual seria essa novidade evolutiva? Para responder essa pergunta, tente encontrar nos leões uma característica que apareça em todos os leões. Tá? Afinal, ela está na base do ramo, comum à evolução de todas as espécies de leões. Mas mas que não seja encontrada no leão Z. Você acertou se disse o rabo escuro. Então, todos os leões possuem rabo escuro, menos o leão Z, que é o ancestral em comum de todos eles. Portanto, essa característica ela apareceu aqui por primeiro e levou aqui para os outros leões. Tá? Veja também que a filogenia, a partir do ramo 1, divide-se em dois novos ramos, o ramo 2, que originará a espécie A, e o ramo 3, a espécie B e C. Qual novidade evolutiva deve ter aparecido no ramo 2 e, portanto, está presente apenas na espécie A de leão? O nariz escuro é essa característica. Então, o nariz escuro é uma característica que somente o leão A possui, diferente do leão B, leão C e do ancestral em comum. No ramo 3, a orelha escura é uma característica compartilhada pelas espécies B e C. Não aparece em nenhuma outra espécie. Isso quer dizer que essa característica é uma novidade evolutiva que apareceu no ancestral comum das espécies B e C, no ramo 3, e que permaneceu nos seus descendentes. Assim, entre as três espécies de leões atuais, as mais aparentadas são a B e C, pois apresentam um ancestral mais recente em comum. Então, se a gente for observar essa característica, a gente vai ver aqui, ó, que a orelha escura, tanto do leão B quanto do leão C, ela é uma característica do antepassado em comum desses dois leões. Portanto, eles possuem mais características em comum do que os outros dois. Portanto, eles possuem um maior parentesco entre eles. Tá? No ramo 4, aparece uma novidade evolutiva presente apenas na espécie B. Você seria capaz de dizer qual é essa característica? A resposta correta são as patas marrons. Ou seja, considerando um leão com patas dessa cor, ele deveria pertencer à espécie B. No ramo 5, que dará origem à espécie C, outra novidade evolutiva aparece. Você é capaz de identificá-la? A juba escura é essa novidade. Então, na espécie C, a novidade evolutiva para a espécie é a juba escura. Tá? E agora vamos à atividade 2. Tá? Então, a atividade 2 ele tem o seguinte enunciado. Analise a filogenia abaixo, em que aparece a possível evolução dos primatas, grupo do qual faz parte o ser humano, e responda às questões a seguir.
Então, a gente vai ter aqui uma árvore filogenética de todos os primatas, tá? Começando lá pelo lêmures, lores e potos, passando pelo tarso, macacos do Novo Mundo, que são os macacos aqui da América, macacos do Velho Mundo, né? Os gibões, os orangotangos, gorilas, seres humanos, os bonobos e os chimpanzés, tá? Então, a gente vai ter todos esses primatas dentro dessa árvore filogenética. Atividade 2. Quais são os primatas mais próximos do ser humano? Então, a gente vai ver que quais desses primatas aqui é os que são mais próximos do ser humano, tá? Se a gente fosse analisar a árvore filogenética, os mais próximos seriam os bonobos e os chimpanzés, beleza? As outras atividades eu vou deixar que vocês respondam por conta de vocês, tá? Para ver se a gente conseguiu interpretar, ou se a gente já está conseguindo interpretar uma árvore filogenética. Então, na letra B da atividade 2, está perguntando assim: quando quando deve ter surgido os ancestrais mais próximos dos seres humanos, tá? Então, como que eu sei ali há mais ou menos quantos milhões de anos atrás? Então, aqui a gente vai ter a linha do tempo, tá? E aqui a gente vai ter os ancestrais em comum. Então, eu vou começar a observar aqui, ó, 60 milhões. Então, essa escala aqui, ela é uma escala linear, tá? E ela está na escala de 10 em 10 milhões de anos, tá? E a pergunta, ela está perguntando para a gente lá, quando deve ter surgido os ancestrais mais próximos dos seres humanos. Então, ancestrais mais próximos dos seres humanos, ele fica ali em torno de aproximadamente 5 milhões de anos atrás. Tá? Ele está bem aqui no meio entre o 10 e o 0. Tá? Portanto, pode ser ali entre 5 milhões de anos atrás. Beleza? Na letra C, houve alguma época em que existia tanto o ancestral comum aos gorilas, chimpanzés, bonobos e seres humanos, quanto a de lêmures, lores e potos? Justifica a sua resposta. Então, a gente vai observar lá a nossa árvore filogenética e responder essa questão. É correto afirmar que os gorilas são tão próximos evolutivamente dos orangotangos quanto dos seres humanos? Justifica a sua resposta. Tá? Então, isso que ele está perguntando para a gente. Observa lá se os gorilas são mais próximos aos orangotangos do que os seres humanos. Tá? Será que estaria certo ou estaria errado? É correto afirmar que letra E, os chimpanzés, bonobo e ser humano podem ser considerados parentes próximos? Por quê? Tá? Então, a gente vai observar lá e ver se eles podem ser considerados parentes próximos ou não. Tá? Depois, para você, então, que ainda não está com a apostila, dê um pause nesse vídeo, copie esses enunciados lá no caderno de vocês e respondam essa atividade. Tá? Se quiserem também dar um pause aqui nessa imagem para vocês ficarem observando e respondendo, também seria interessante. Tá? Teste número 1. Tá? Quando duas espécies são consideradas muito aparentadas entre si, podemos concluir que A. Sofreram um processo de especiação que originou ancestrais comuns para cada uma dessas duas espécies. B. As populações dessas duas espécies podem cruzar entre si e produzir descendentes férteis por serem muito aparentadas. C. Ambas possuem certas características iguais a de outras espécies presentes em um ancestral comum que os tornam aparentados. E letra D. Elas possuem um ancestral comum recente em termos evolutivos. Então, eu quero que vocês analisem essas 4 questões e dêem a resposta certa, tá? Não precisa, para quem não tem apostila, não precisa copiar o teste inteiro. Pode dar um pause, escrever no caderno teste 1 e colocar a resposta certa, tá? Teste 2. Sobre a figura a seguir, que mostra a filogenia de alguns grupos de animais vertebrados, é correto afirmar que letra A, o elefante evolui a partir do canguru. Letra B, répteis, aves e mamíferos possuem um ancestral comum identificável na filogenia. Letra C, jacarés são mais próximos evolutivamente das cabras do que das aves. E letra D, as aves são mais próximas evolutivamente dos cangurus e dos elefantes do que das tartarugas. Então, analisando essa árvore filogenética, eu quero que vocês respondam qual dessas alternativas estão corretas. E agora o em casa, tá?
Então, o em casa ele tem o segundo enunciado. Considerando o caso estudado na atividade 1, sobre a especiação dos ratos nas ilhas, explique como podemos classificar os ratos vermelhos, que habitam a ilha inicial, em relação aos ratos amarelos e marrons. Então, a gente vai voltar lá na atividade 1, tá? Para poder analisar essa atividade e responder o nosso em casa, tá? Então, para quem ainda não tem a apostila, pode dar um pause, copiar no caderno e já fazer a resposta. Para quem tem a apostila, copia da apostila o enunciado e a resposta vocês vão colocar na opinião de vocês como isso pode ter acontecido. Tá? E o em casa número 2, analise a filogenia para as espécies de cartas A, B, C, D, E e F no esquema abaixo e responda as seguintes questões. Então, a gente vai ter aqui uma especiação, tá? Formada por cartas. Então, a gente vai ter vários tipos diferentes aqui de símbolos para essas cartas. E a gente quer saber agora as seguintes questões. Qual a novidade evolutiva compartilhada por todas as espécies de cartas? Tá? Então, eu quero saber qual que é a novidade evolutiva que ela é compartilhada por todas as cartas. Então, portanto, aqui a gente vai colocar o quê? Nessa primeira carta aqui, o que eu quero que vocês façam? Aqui a gente vai colocar estrela, copas e círculo na letra A, certo? Na letra B, o que a gente vai colocar? Primeira novidade evolutiva que foi a estrela, a segunda novidade evolutiva que foi a lua, a terceira novidade evolutiva que foi o copas e a quarta novidade evolutiva que foi a elipse, tá? Na nossa carta letra C, a gente vai colocar a estrela, a lua e a terceira novidade evolutiva aqui que foi ouros. Então a gente vai desenhar ali a cartinha, na cartinha, né? Vou desenhar aqui na primeira cartinha. Estrela, porque começou aqui. Segundo, lua. Terceiro, copas. E quarto, o círculo. Na segunda cartinha, o que a gente vai colocar? Estrela. Desenhar a estrelinha ali. A lua. Colocar a lua ali. Depois, o copas. Colocar o copas ali, tá? Depois, a elipse. Ah, professor, não vou colocar o círculo? Não, porque o círculo é uma novidade evolutiva da carta A. Já da carta B, quem que é a novidade evolutiva da carta B? É a elipse. E assim a gente também vai fazer para a nossa carta C. A gente vai colocar uma estrela, uma lua, tá? E o ouros. Vai desenhar aqui a estrela, a lua e o ouros. Ah, professor, não vou colocar nem elipse, nem o círculo na carta de letra C? Não, por quê? Porque não é uma novidade evolutiva dessa carta, tá? E assim a gente também vai fazer com as outras cartas aqui da direita, beleza? E agora a gente vai responder aqui, ó. É possível separar essas cartas em dois grandes grupos? Quais seriam eles? Então a gente vai, tem como a gente separar eles em dois grandes grupos, né? A gente pode separar sim, só a gente observar quais são as características de cada um delas, tá? D. Quais são as espécies mais aparentadas nos dois grupos formados? Então, a gente vai também ter uma espécie muito aparentadas entre elas. E quais são essas duas espécies? Tá? Letra E. Justifique as escolhas feitas na questão anterior. Tá? Então, a gente vai justificar o porquê essas cartas são mais aparentadas entre elas do que as outras. E letra F. Desenhe as partes, quais são as características de cada uma deverá possuir segundo a filogenia. Então, é para a gente desenhar. Tá? Já adiantei para vocês desenharem antes, porque vai ficar mais fácil para a gente responder depois as perguntas do Em Casa número 2. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula de hoje vai ficando por aqui, tá? Então, na nossa próxima aula, eu volto com a correção desses exercícios do Em Casa e também das atividades que a gente escorreu durante a nossa aula, tá? Qualquer dúvida, mandem para mim lá no grupo, tá? Estou à disposição de todos vocês e fiquem bem até a nossa próxima aula, beleza? Grande abraço.